Uhum. Olá, bem-vindo, Guido, Lindalva, como vai? Bem-vinda. Como é que eu fixo aqui? Muito bem, bem-vindos. Guido, Lindalva, vocês são os primeiros ouvintes aqui na nossa live com o tema hoje, você é um líder, uma líder, né? Aqui tá bem machista meu comentário, uma líder de si mesma também, ou um líder de si mesmo. É, a minha ideia partiu até de uma necessidade que eu tenho visto, mais uma vez as minhas lives são feitas por um propósito maior, das dificuldades que eu venho encontrando, das falas das pessoas, responsabilizando, né, terceiros sobre a situação toda. E é claro, tem responsáveis também. Mas eu, como analista comportamental, eu sou coach e trabalho já com treinamento, formações, desenvolvimento de pessoas. Então, dentro de um âmbito de recursos humanos, eu trabalho em duas frentes, né, com treinamento e gestão de pessoas, né, dentro desses dois subsistemas. E eu tenho aí como missão, né, falando agora, ser líder de si mesmo é ter também uma missão, nós vamos falar sobre isso. Eu quis compartilhar todos esses conteúdos com os meus ouvintes, né? As pessoas que têm tido simpatia, que têm tido aí a vontade de entender um pouco mais a parte comportamental, principalmente da vida. Né? Tanto tem muita coisa para aprender, aspectos técnicos, aspectos objetivos, aspectos metodológicos, aspectos, né, de como viver e é uma oportunidade, né? A gente tem que saber viver. Muitas pessoas, olá Edu, bem-vindo. Nós desmistificamos muito a vida e vamos muito no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E acreditando que só Deus ou só, né, os fatores extrínsecos é que dominam a nossa vida. E não é verdade, né? Nós temos uma influência também. Né? Eu não sou aquelas gurus que falam, você tem controle absoluto sobre a vida, porque a vida mostra que a gente não tem controle nenhum sobre ela. Só que alguma parte sim é importante, é possível que a gente tenha acesso e haja né, no controle das nossas emoções. Porque é diferente, eu vou falar um pouquinho, já vou começando, as pessoas estão chegando, eu já vou prestigiar quem está. Nós temos, tem três aspectos aqui da liderança, da autoliderança que eu gostaria de abordar. E falando sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho também de como nós funcionamos até então, né? Até pouco tempo, nos tempos medievais, nós acessávamos só uma parte do cérebro, que era o cérebro reptiliano, né? É o cérebro da amígdala, onde a gente tem, eu falo que é o jacaré. A gente tinha instintos de fugir ou bater e nós não tínhamos grandes respostas, né, para isso. Não que a gente não use, porque hoje, olá, Wilson, bem-vindo, meu querido sagitariano. Não que nós não utilizemos ainda, porque basta a gente olhar no trânsito, quando alguém fecha, quando nos fecha, qual que é a nossa resposta? Né, primeiro, a gente dialoga ou a gente já quer atacar? Então a gente ainda o utiliza. Só que as grandes filósofos, autores, então tudo que isso que eu falo, eu me baseio em autores. Então o autor hoje que eu vou falar, que eu vou discutir, é o Cesare Chamini. Ele fala do livro Inteligência Positiva, que nós utilizamos muito nos programas de coaching, que falamos sobre inteligência positiva, psicologia positiva principalmente, e eu vou utilizar as abordagens dele até para falar. Hoje nós utilizamos outras partes do cérebro, tem estudos, tem neurocientistas que falam todo momento, né,
nas principais mídias, nos principais literaturas, que hoje nós utilizamos uma parte muito importante do cérebro, que é o neocórtex, que banha o nosso cérebro de emoções, e hoje qualquer análise, qualquer ferramenta, por exemplo, um DISC que alguém conhece, já tem esse olhar sobre o comportamento humano. Então, diferente do que as pessoas olham, né, de uma ferramenta, ela olha o nosso comportamento para que ela nos dê essa percepção de autoconhecimento, de autoconsciência, e como nós podemos, dominando esse conhecimento, essa consciência, atuar sobre ela. Então eu vou falar de 3 aspectos, falando sobre as emoções, né? Sobre o autoconhecimento, que é um ponto, né, principal, primordial desse mundo, do mundo comportamental, que a gente conhece tão pouco, né? Por que eu faço isso? Por que eu fico num casamento, né, onde ele não me traz felicidade? Aonde eu fico num trabalho que eu só fico para pagar boleto? Né? Por que eu como sem pensar, sem cuidar da minha saúde, depois eu pago uma conta lá fora, lá na frente? Então são aspectos assim que a gente não consegue entender, mas a gente faz, e muitas vezes de uma forma muito robótica, emocional, confiando em fatores do mundo, das oportunidades, ou que o governo vai me dar algo melhor, ou porque, né, a garantia de um parceiro vai garantir a minha felicidade. A gente aposta nesses fatores extrínsecos e pouco nos internos, né, que nós chamamos de intrínsecos. Então, o autoconhecimento é um primeiro que eu vou falar das autossabotagens, do controle dessas autossabotagens, algumas estratégias para isso, e o autocontrole. Como é que eu posso subir e elevar, né, a minha percepção que eu posso deter o controle ou não, né, das minhas emoções? Então, no aspecto, iniciando, né, uma análise, o autoconhecimento, eu parto do pressuposto de dois caminhos. Então, eu tenho a minha identidade, né? Eu tenho a minha identidade, a minha essência daquilo que eu sou, que eu vivi, biopsicossocial, que nós falamos, biológica, psíquica e do meio ambiente. E eu tenho a parte do comportamento. Então, o nosso autoconhecimento, ela tem que ter clareza, e quando nós ouvimos alguém falar, você é assim, nós nos ofendemos emocionalmente, a gente se sente atacado, né? As emoções primárias de raiva, onde nós nos sentimos atacados e mexe com a nossa identidade. Então, o nosso desafio é de entender, né, de com quem a gente dialoga, se ela está falando de mim ou ela está falando do meu comportamento. Então, por isso que nunca foi tão necessário, com o crescimento pelo menos o conhecimento, né, a informação do que é um comportamento, a gente aprender a se relacionar. Porque senão a gente rotula as pessoas, a gente bate um carimbo, né, na testa delas e fica nos relacionando só por, né, uma parte do nosso comportamento, da nossa essência, sem entender, né, qual que é o que passa dentro da pessoa. E aí, no autoconhecimento, eu tenho uma macrovisão e tenho uma microvisão. Uma macrovisão é qual o propósito? Primeiro, o que a gente poderia olhar meu propósito de vida, o que eu desejo fazer, o que me faz feliz. E eu, como no curso, né, do programa de coaching, nós aprendemos, escreve a sua missão de vida. Qual a sua missão? Para que você está aqui? O que você faz de bom com aquilo que você tem? O que você não aproveita com aquilo que você tem? Então, muito assim, ter macrovisão da minha situação, de onde eu estou, e fazer disso uma riqueza, de fazer a minha missão, tornar a minha missão uma busca de propósito. Eu vou buscar o que eu vou estudar, eu vou ter foco em estudar, vou estabelecer minhas metas de onde estudar. Mas isso sem essa premissa, as demais podem ficar comprometidas, porque eu não vou colar, eu não vou me identificar, eu não vou estabelecer datas, eu vou deixando as coisas passar. Eu não vou economizar, eu não vou cuidar da minha saúde,
E se eu começo a ter um propósito, eu falo, puxa, eu quero casar, mas eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ter saúde para ver meus filhos crescerem, para ver brincar. Então eu começo a fazer disso um grande projeto de vida, que é bem legal. E um outro aspecto, falando rapidamente, né, da macrovisão, mas esses são alguns elementos, a microvisão. A microvisão, aí eu começo a entrar no detalhe de como o modus operandi dessa vida que eu vou operacionalizar. E aí eu entro, aí que está o grande, que começam os nossos desafios, né? Então, nossa, macrovisão é um desafio? Pois é, tem mais. Por quê? Nós baseamos nossa vida na microvisão. E aí a microvisão, eu tenho minha rede de crenças, né? Aquilo que eu acho que é. Então aqui nessa empresa só valorizam quem é filho de não sei de quem, né? Eu estou numa empresa oriental, só valoriza os japoneses. Daí você pergunta, mas quantas pessoas aqui que são ocidentais foram promovidas? Daí você vê que mais 70% é promovido. São os nossos sistemas de crenças, né? Mas aqui só quem é inteligente, só quem, né? Aquelas falas que nem baseado em evidências mas que nós levamos isso como uma regra. E elas podem nos prejudicar. Então tudo isso, esses rótulos que nós estabelecemos e não olhamos, ele pode acabar interferindo na nossa forma de ser. E aí começa com essas crenças, começam os nossos acertos, às vezes eles são muito por acaso. E por acaso a gente vai buscando conhecimento, vai entrando numa profissão, num casamento, num relacionamento, na vida social, na vida acadêmica, muito sem perceber o quanto que isso tem riscos, vai despender energia, vai despender esforço. E aí começam os né, a nossa microvisão, que é os nossos autossabotadores, que o Cesar de Chamini, para quem quiser, Inteligência Positiva, é maravilhoso o livro, e ele começa a falar. E eu estava relacionando, pessoal, é muito assim, é muita atenção, porque é incrível, eu relacionei, fiz uma cola aqui de tantas autossabotagens que a gente possui. E aí eu peguei essas autossabotagens e relacionei com as falas que eu ouço, né, dos meus coaches, dos meus pacientes, dos meus clientes. Então você tem aí, sabe quando uma coisa está indo muito bem? Está dando certo no relacionamento, né? O emprego está caminhando legal, você descobriu aquilo que você quer fazer, né? Numa forma acadêmica, achou um programa bacana de EAD para você estudar, tá tudo perfeito. Aí começam as autossabotagens, começa aquela vozinha urubu e fala, mas você não vai conseguir, mas será que você é capaz? Mas será que é possível? Começam a voz, né, que nós chamamos os críticos, aquela que duvida do nosso esforço, e começa quando a pessoa fala alguma coisa, tá falando de mim? Tá falando de mim? Nossa, parece que foi aquilo que eu fiz, e começa a entrar os delírios, né, da criticidade. Isso eu ouço todo o tempo, né? Nos programas de coaching eu ouço toda hora as pessoas e eu falo que às vezes a felicidade ela assusta. O Dr. Flávio Gikovati, eu falo sempre dele aqui, né, nas nossas lives, mas ele falava, curioso, ele tinha atendido até em 2016 que ele faleceu, ele tinha atendido mais de 9.000 pessoas. Ele falou, é incrível como nós somos medos da felicidade. Da infelicidade a gente não tem. Da infelicidade, nós estamos, parece que, acostumados, sabe? Enquanto não compra aquele carro e não dá para arranhãozinho e frustra aquele nosso projeto de ter um carro zero, a gente não fica feliz. É como se uma bomba fosse cair na nossa cabeça se a gente não desfrutasse da felicidade. Então ele fala dessa criticidade, é uma coisa bem assustadora. Freud já falava isso da pulsão de morte que nós temos, né, dentro de cada um de nós, de autodestruição. Um outro sabotador, e aí eu vou pedir para vocês, vão olhando isso, se isso passa no radar de vocês, cuidem para que isso não aconteça, né? Estruture isso tudo. Então a vitimização, tudo acontece comigo, só eu mesmo, só deveria acontecer, mas eu não tenho sorte. Uma vitimização, porque o cliente escolheu porque era carta marcada, né? Porque o outro, né, deu um jeitinho.
Então, quando eu fracasso, vem a vitimização e você sai fora do controle, como se o controle fosse totalmente externo, fosse totalmente do mercado, se eu não fosse, representasse mais que um robô. Isso é inadequado. Então, assim, a minha equipe é ruim, né? Então eu vejo líderes falando, mas a minha equipe é muito ruim. Daí eu pergunto, mas quem que escolheu, né, essas pessoas? Meu Deus do céu, como é que elas foram parar aí na sua operação? Né? Ah, mas eu que escolhi. Ah, você que selecionou? Foi. Falou, nossa, então não foi o destino. Então a minha equipe é ruim, as pessoas são ruins, as pessoas que não prestam atenção, mas não olha, né? Mais uma vez, o controle que eu tenho sobre essa equipe, que eu posso monitorar, que eu posso desenvolver, que eu posso ajudar. Nossa, meu corpo, né? Daí eu começo a comparar com outras pessoas, né? Meu corpo não é legal. Mas você não vê que a pessoa, né? O que ela tá fazendo, né? Lutando com uma alimentação, tentando ter uma alimentação mais adequada, com toda a loucura que é, né? Que quem mora em São Paulo principalmente sabe disso. Mas a pessoa não percebe isso, então é uma vitimização muito grande. Outro fator muito grande de autossabotagem é a pessoa super realizadora, quer fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, quer ser a melhor mãe, né? Não tô falando das mulheres de jeito nenhum, né? Tem mulher aqui? Quem que das mulheres aqui? Tem mulheres aqui? Quem tá? Né? Eu tô vendo um monte de... Nossa, os homens estão em peso, gente. Olha, Lindalva, né? Não sei se a Lindalva tá aqui ainda, mas a Gia é uma moça, Giselda, sim, Giselda. As mulheres é Mulher Maravilha, tem que fazer tudo perfeito, tem que ser mulher, tem que fazer comida perfeita, tem que ser tudo, não é? Tem que dar conta de tudo e depois morre de culpa. Quer ver uma mulher, cheia de culpa. Eu deveria ter sido uma mãe melhor, né? É autossabotagem. Você fez o melhor, aquele melhor que você poderia naquele momento, né? Então, mas é uma autossabotagem também. Evasão, né? Pessoas esquivas, né? O projeto não vai bem, ela se esquiva, ela adia, não fala com o cliente. Quantas vezes eu falei assim, eu não vou falar para o cliente que isso aqui não, eu que não vou falar, deixa ele ligar de novo aí a gente fala que o negócio deu certo, que o negócio não deu certo. Olha aqui, esquivar, enquanto os relacionamentos está falando, procure. O cliente gosta muito mais, aprecia muito mais quem avisa o que vai dar errado, do que ele ser pego no último dia, no último momento, no último segundo com o negócio torto, o negócio atrasado, frustra as expectativas. Mas isso aí é tudo um processo de autossabotagem, pessoal. Inquietude, né? As pessoas se sentem muito ocupadas, né? Elas querem se ocupar. Isso é um autossabotador, né? Ela não se preocupa com o projeto, no começo, meio e fim, acompanhar. Não. Elas querem fazer uma série de coisas. E aí a pandemia está mostrando para nós o quanto que é interessante. Quando eu tô ocupada, eu tô ouvindo pessoas que ela começa a olhar agora o relacionamento, ela começa a olhar agora que ela precisa fazer uma agenda, ela precisa ter organização, porque estar em casa, algumas pessoas que não estão habituadas ainda, ela pode conflitar com o sistema de casa, querer alimentar os filhos o tempo todo, os filhos pedem toda hora para comer, mas ela não tem controle de fazer gestão disso. Então, a ocupação, ela faz a gente não perceber a quietude e a organização, quanto que ela é necessária das pessoas. E o controle, né? As pessoas acreditam, isso é uma lei até do controle também que eu anotei, e na autossabotagem que ele fala, as pessoas acreditam que o controle está sempre fora delas, não está dentro delas, né? Os controles, ser sempre esse agente externo que atrapalha. Mas quando atrapalha, ela não faz evidências de que projetos que atrapalham para ela ter, né, a segurança de estabelecer metas, estabelecer as suas regras neste controle. Então, ou é excesso de controle, é falta de controle total. Tudo está no externo, no intrínseco não aparece. Né? Um outro sabotador é a desconfiança de entrar em projeto, a desconfiança de ter ousadia, de ter coragem, aonde você fazer a microvisão
do seu comportamento, da sua emoção e cumprir a essência, cumprir a sua missão, que é o macro, né, o projeto macro, você não confia, não tem ousadia, não testa sua coragem naquilo que dá certo, que não dá, se sente frustrado ao menor fracasso. Isso é um grande sabotador, porque sem fracasso não tem crescimento, não tem aprendizado, porque eu não consigo mensurar, né, qual que é onde eu estou pisando, o que é baixo, né? O Buffin, ele fala, cuidado, lógico, para você ter coragem, testa, né? Não vai com dois pés, né? Num lugar, num rio que você não conhece. Põe um pé, depois põe o outro. Mas também não se enche, né? De tanta desconfiança de tudo e de todos. Né? O excesso de prestatividades. Eu estou estudando agora uma ferramenta que é o DISC da Axis, da Andrea, a empresa Axis, para quem quiser, maravilhosa. Estou fazendo uma segunda certificação e ela fala muito sobre excessos de perfis de pessoas que querem ser extremamente prestativas, fazer tudo para o outro, agradar todo mundo, essa necessidade que algumas pessoas têm de agradar, que é um autossabotador também. Quando elas olham para fora, não olham para si e ainda tem um autossabotador de vitimização, porque ela fala, puxa, mas eu fiz tanto e essas pessoas não me agradaram. E assim, basta você querer fazer tudo para as pessoas agradar o tempo todo para você construir ingratidão e inimizade, né? Segundo os grandes filósofos, né? Não sei se era Sócrates, Platão, falou, nossa, por que a pessoa tá brava comigo? Eu nem emprestei dinheiro para ela, porque é justamente isso. Então, esse excesso de prestatividade é achar que o mundo te deve. Não deve e não vai fazer e você vai se lascar, né? Então, é uma outra coisa. Perfeccionismo também é um outro sabotador, né? Fazer tudo perfeito, com detalhes, e investe. Gasta mesmo um monte de tempão, com um monte de situações, de detalhes que não servem para nada, que não vão agregar nos seus resultados. E aí, daí fala assim, nossa, Wanda, mas precisa, né? Precisa de se é uma Mulher Maravilha, um super-homem? Não, precisa de moderação, precisa de equilíbrio, precisa de pelo menos a gente ter autoconsciência que isso existe e que isso se chama autossabotador, que é muito presente com a concorrência, com a globalização. É absurdo, né? A nossa frustração a todo momento. A vida tem a capacidade dessa frustração. Basta aí esse cenário todo, essa situação onde a gente toda hora, né, leva uma rasteira da vida, mas se você tiver o controle, você não vai ser pego de surpresa. E aí vem o combate, né? O Cesare Chamini, no livro, ele fala sobre isso. Qual que é o combate? Então, ter uma vida, mas a vida com mais criatividade. O que é a vida com a criatividade? Você saber o que você está vivenciando, você experimentar questões da sua vida, onde você pode ter uma vida que ela floresce, que ela é cheia de oportunidades, né? Pensar em possibilidades, ter aspectos não só na minha afabilidade, mas de concentração, de consciência daquilo que é onde eu invisto as minhas energias, né? Criatividade para viver uma vida a dois, gostosa, uma vida divertida, onde os dois desfrutem, né, dos desejos, de construir coisas. É necessário ter criatividade e para aprender, manter o cérebro poroso para receber outras informações. Isso é criatividade. Criatividade não é você bolar, você ser um cientista e bolar coisas, mas é criatividade na tua vida, fazer coisas que você não faz geralmente, mas muito pouco as pessoas experimentam, desde comida, um teatro, ler um livro que ela nunca tinha lido, dar gosto, dar sabor para a vida. Essa é desfrutar da criatividade, né? Um outro ponto é aumentar a sua percepção, a percepção sobre o que dá certo, o que dá errado. O que dá certo para outra pessoa não vai dar certo necessariamente para você. Então, o combate da autossabotagem é você ter percepção daquilo que você faz. Ele é efetivo ou não? Você responder para o seu cliente, é efetivo ou não? O que dá mais certo, né? O que aproxima você dos relacionamentos, das conexões com seus pais, com seus liderados? Tudo isso, pessoal, até aqui, né, nesses dois aspectos que a gente falou, né, do autoconhecimento e da autossabotagem, é ter liderança de si mesmo.
A pessoa fala, não, não sou líder, né? Você não é líder? Não, casado? Sou casado sim. Você não planeja viagem? Planejo sim, eu viajo. Mas você planeja? Não, nem sempre planeja, mas viaja. Mas você não tem uma casa, uma vida, você não paga conta. Como assim você não é líder de si mesmo e de si mesma? Você tem filho? Se você tem chefe, se você tem uma empresa, se você tem funcionário, se você tem parceiro, se você tem colega, você é líder. Ou se você é na família, a pessoa mais velha ou a pessoa que tem mais juízo, né? Você já é líder desse time. E se você não é, você está perdendo a grande oportunidade porque ela tem essa exigência. E essa exigência passa para você reconhecer seus autossabotadores e ter o controle sobre esses sabotadores, né? Um combate. Então, viver uma vida empática, é um controle de autossabotador, saber o que é para mim um relacionamento legal, saber o que é para mim uma profissão, uma atividade que me desfrute, que eu entenda as pessoas, que as pessoas possam me compreender, ter um diálogo. Então tudo isso são formas muito importantes, né? Então nós falamos aqui da criatividade, da percepção, da empatia, um combate para a autossabotagem. E para finalizar, o Xizard fala do autocontrole. Né? O autocontrole, ele também é um combate da autossabotagem. Ele fala sobre a parte fisiológica que você tem, né? Da fisionômica, da fisiologia que você tem. Se você reconhece, você tem uma autoestima preservada, você sabe o que você é legal, o que você não é, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, qual tipo de vida que você curte, e aí você pode desfrutar a parceria com seus filhos, no seu casamento, na sua profissão, nos seus liderados, você consegue traçar uma percepção, né, de quem você é. Isso. Agora, se você nem sabe quem você é, você muda da opinião de acordo com o que as pessoas pensam e de pessoas que nem desejam muito a sua felicidade, que são chamadas pessoas tóxicas, como é que você quer combater? Como é que você tem controle, né, desses sabotadores? Não é possível, não vai acontecer. Né? Uma comunicação assertiva é um outro controle. Uma comunicação assertiva é saber que você gosta e que você não gosta para que o outro possa te respeitar. Porque se nem você respeita aquilo que você, né, aquilo que você quer, que você deseja, como é que o outro vai te respeitar? O outro vai invadir o seu território, vai invadir os seus desejos e, consequentemente, lembra que nós falamos, que nós estamos falando ainda na microvisão que é das emoções. É o seu, o quanto, né, as suas emoções elas são permeadas, elas são banhadas o tempo todo, e se você não tomar conta, ela vai ser um produto da sua autossabotagem. Né? Uma energia em alta também é um tipo de controle. O que é energia em alta? Se eu acordo todo dia, né? Bom dia, só se for para você, não sei se vocês já ouviram aquelas pessoas, né? Só for para você, porque para mim ela não tem nada de bom dia. Como é que você vai ter controle da sua vida? Ah, não, mas ontem aconteceu uma coisa muito ruim comigo, viu, Evanda? Muito ruim e eu tô muito chateada, muito entristecida. Ah, então o meio pode te entristecer. E aí você tem que prejudica, né, todo o entorno, né? Às vezes as pessoas estão ali dando couro, pegando cliente, né? Cliente, né, desafiador, né? Cliente não é chato, né, gente? Cliente não é chato, é desafiador. Né? Aqueles clientes que você testa a sua paciência e você tá com uma energia totalmente para baixo, perde o dia inteiro triste, daí começa a ficar com dor de cabeça, porque a tristeza começa a dor de cabeça e contamina o time todo, daqui a pouco todo o time tá triste, daí chega no final do dia aquele estresse, né? Tô estressada, aí fala, nossa, mas trabalhar estressa. Não, trabalhar cansa. Estressa se você não domina a sua energia, deixa ela pra baixo. Aí não tem jeito, não tem casamento que aguente, né? Gente triste, já viu? Aí a pessoa chega e fala, não, meu filho não gosta de trabalhar, mas todo dia você chega e fala, nossa, trabalho é muito ruim, trabalho é terrível, meu Deus, aquele chefe insuportável, aquele cliente infernal, e quer que a criatura goste de trabalhar. Não é possível, né? Uma imagem mental, projetar uma imagem mental daquilo que você quer a curto, médio, longo prazo, também é um fator de controle. Eu não estou listando que são tantos, pessoal, mas registrem isso porque ele faz parte, né? Eu não estou falando que eu acho nada. Eu estou falando de estudos que eu faço, eu estou falando de leituras, eu estou falando de mais de mais de 30 anos de experiência que eu vejo, ouço, vivencio,
né, ouço pessoas, né, mais de quantas mil, 10, 13 mil pessoas passaram já, né, onde eu tenho algumas evidências dessa situação, desses cenários que ele relata e que eu consigo, eu trabalho nos programas. E buscar um outro tipo de autocontrole é melhorar cada dia também. Para a energia em alta, comunicação assertiva, você ter uma fisiologia, um conceito de si mesmo, uma imagem mental bacana, melhorar cada dia. Cada dia eu posso fazer uma coisa melhor, eu vou dar quantos por cento? Eu já vejo pessoas que dizem, eu ganho tanto, eu vou dar isso, né? Mas que essa empresa não valoriza ninguém. E aí a profecia autorrealizável acontece, de tanto ela não dá nada, ela dá a média, dá um trabalho médio, ganha um salário médio, vai ter uma vida média, e ela acredita que isso é responsabilidade de terceiros. Então cuidado com isso, né? Mas, Wanda, o governo tem responsabilidade, minha mãe que deveria me criar, meu pai que deveria, isso mesmo, futuro do pretérito, deveria, mas não é a realidade. Então eu preciso colocar o verbo no tempo adequado. Então faça você, pense melhorar a cada dia. Você quer ter relacionamento legal? Converse, tenta exercitar. A mesma energia que você despende para bater boca com seu marido, com a sua esposa, é a mesma energia que você pode despender para ter uma vida mais satisfatória. Né, criar e manter hábitos, né? Ele fala também como que você pode ter hábitos saudáveis, né? Alguns teóricos falam que é 21 dias para você manter um hábito. Mantenha hábitos saudáveis. Do quê? De fazer um exercício, de fazer leitura, de falar uma palavra carinhosa todo dia para sua cara metade, né? De cumprimentar um liderado ou seu colega que mais você depende todos os dias. Isso faz parte aí desse controle. E por fim, o Xizard fala da motivação, né? A automotivação, motivo para ação, motivo para eu me movimentar na vida, motivo para eu agir, motivo para eu me sustentar. E a motivação ela está ligada à proatividade, né? Quanto mais motivado, mais proativo, menos agente do mundo eu sou. Eu sou um agente que, né, me coloco, eu sou protagonista, né, como eu falo, eu sou ator e autor da minha vida, né? Esses são alguns elementos aí, pessoal. Então, resumindo, para quem chegou agora, né, para quem está aqui, obrigada. Oi, Nana, Vera, tudo bem? Obrigada e a Aline Soares também. Então, né, falamos do autoconhecimento ligado à macrovisão, missão, propósito, a microvisão, os rótulos, as crenças, sistemas que geram os autossabotadores, que são os grandes inimigos, né? A criticidade, nós falamos a vitimização, esquivar, uma série de sabotadores que é o mais que recheia a nossa vida, e a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente alimenta nossas emoções, porque as nossas emoções vão mexendo no nosso comportamento e gerar valor, gerar vida, né? Vida que vale a pena ser vivida. E por fim nós falamos também das autossabotagens, do contra-sabotadores, que é ter a criatividade, né, pela vida, ter sabor, experiências, e por fim falamos do controle. Quem chegou agora, quem quiser depois ver a nossa live, fica à vontade, quem quiser fazer perguntas para mim. Não vai dar tempo, né? Nós passamos aí os 30 minutos, eu vou na próxima live falar das 7 leis, né, que imperam aí sobre o controle, que são muito legais, são especialistas, são grandes, né, teóricos que falam sobre isso. Quem desejar, na semana que vem, nos acompanhe nas 7 leis. Quem precisar, eu sou coaching, eu desenvolvo projetos de treinamento na área comportamental, vários temas, eu faço consultoria, programas, projetos de líder coaching também, desenvolvo projetos sou analista também comportamental, onde eu ajudo empresas a superarem, a reconhecer, a ter comportamentos, ter pessoas de competências nos lugares corretos. Pessoas felizes na sua profissão, elas geram valor para elas principalmente, primeiramente, para as empresas, para a sociedade, para o seu bairro e, consequente, para o seu mundo. Não é o mundo exterior, é o seu mundo, né? É o seu bairro, a sua sociedade, o seu local, a sua cidade. É isso. Qualquer dúvida pode me procurar.
Eu tenho aí pode me procurar no Instagram, no post @autocontato.treinamento, meu site é autocontato.com.br. Qualquer dúvida, pergunta sobre a sua vida, eu faço projetos de life coaching também, problemas, né? Problemas não, mas desafios, dificuldades que você tem na transição de carreira, na promoção, no seu relacionamento. Eu tenho aí alguma experiência, né, de mais de 35 anos de vida, fora as formações que eu possuo na área com pessoas já há muitos anos em grandes projetos que eu posso talvez poder te ajudar. Conte comigo, uma vida próspera, de felicidade. Espero aí ter agregado valor na sua vida. Pessoal, um grande beijo e até!